Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1 nós iremos ler. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O texto da nossa pregação são os versículos de número 11 até 18. E nós iremos continuar a leitura agora. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por favor, deixem suas Bíblias abertas no capítulo 10, dos versículos 11 a 18 dessa passagem. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos na pregação do domingo passado, o contexto de nossa passagem é a cura daquele mendigo que era cego de nascença. Jesus, ele havia curado esse mendigo que era cego de nascença, e nós aprendemos isto no capítulo 9, versículos 1 a 12 de João. E a cura do cego gerou um conflito muito sério entre Jesus e certos fariseus, como nós aprendemos no capítulo 9, versículos 35 a 41. Sendo assim, foi esse o contexto, é um contexto de conflito que Jesus, ele estava enfrentando. E no meio deste conflito, Jesus, ele começa a falar um tipo de enigma, que é considerado como uma parábola. Aquele que nós encontramos e que foi também explorado na pregação do domingo passado, o enigma que está no capítulo 10, por favor, veja capítulo 10, dos versículos 1 até o versículo de número 5. E este enigma, João, ele também, na tradução do Evangelho de João, nós podemos entender que é um tipo de parábola. Por isso que no versículo 6 está escrito: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então Jesus, ele começou a explicar os elementos deste enigma ou parábola, tipo de parábola. Jesus começou explicando o que era a porta do aprisco. O Senhor Jesus disse que Ele é a porta do aprisco e das ovelhas. O Senhor Jesus é a porta
que é respeitada pelos verdadeiros pastores. O Senhor Jesus é a porta da salvação, por onde as ovelhas elas passam e encontram a vida em abundância. Jesus é a porta por onde as ovelhas passam e elas encontram a vida, e vida em abundância. E os fariseus? Os fariseus, dentro desse enigma, eram os ladrões e salteadores, pois eles não respeitavam Jesus, que era a porta, e nem eles conduziam as ovelhas para a porta da salvação, que era Jesus. Pelo contrário, os fariseus, dentro desse contexto, estavam impedindo as pessoas de chegarem a Jesus, seja pelo ensino deles, seja pela violência deles, como aconteceu com o cego que fora curado e os familiares do cego. Sendo assim, meus amados irmãos, a explicação sobre a porta do aprisco é a porta de entrada para a mensagem principal do texto que nós temos no capítulo 10. E essa mensagem principal é o Evangelho do Bom Pastor. Esse Evangelho do Bom Pastor eu prego a todos no seguinte tema: Jesus é o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Jesus é o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, ele é a porta e ao mesmo tempo é o pastor do enigma falado por ele. Jesus, ele disse, versículo de número 11: eu sou o bom pastor. E esse adjetivo, irmãos, bom, não é porque Jesus ele é bonzinho. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus, quando usa essa palavra bom, ele está dizendo que ele é o legítimo, ele é o verdadeiro pastor, aquele que tem direito sobre as suas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Assim, Jesus ele se diferencia do mercenário. Ele não é o mercenário. E o que é o mercenário? O mercenário é um funcionário contratado e trabalha por um salário. É isso o mercenário. E o mercenário, ele não ama as ovelhas. Ele não quer o bem das ovelhas. O mercenário, ele ama o seu próprio salário, ele quer o seu próprio bem. Isso é o mercenário. E por isso, o mercenário, ele não arrisca a sua pele pelas ovelhas. Se ele vê um lobo chegando, então o mercenário, ele dá no pé, ele corre. O mercenário deixa as ovelhas serem devoradas e serem espalhadas pelo lobo. Jesus, ele falou isso nos versículos de número 12, no versículo de número 13. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa, e espalha as ovelhas pelo campo. Pelo que nós entendemos do Evangelho, das palavras de Jesus aqui, ao explicar as suas palavras, nós podemos de fato entender que a figura do mercenário dentro do enigma pode ser associada facilmente com os fariseus, com os mestres de Israel, com os sacerdotes de Israel, com aqueles que estavam governando o povo de Israel naquela época. Eles estavam agindo como mercenários. Eles não estavam se comportando como verdadeiros pastores do seu povo, que de fato eles deveriam ser, mas como mercenários interesseiros. Jesus, ele denunciou essa ganância. Jesus denunciou essa natureza do tipo de relacionamento que os fariseus e os líderes de Israel naquela época tinham com o povo. Ele fez isso no capítulo 11, versículos 47 e 48 da passagem que nós podemos ver agora. João capítulo 11, versículo 47. O texto diz: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais?
Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Veja, o interesse deles matarem Jesus era para que Jesus não tomasse o lugar deles. Eles não queriam saber da salvação, eles queriam saber da sua posição. Eles eram ilustrados no mercenário do enigma. Agora, a figura do mercenário é um verdadeiro contraste com a figura do bom pastor. Notem que Jesus faz um contraste. Ele fala do bom pastor, ele fala do mercenário, depois ele vai falar do bom pastor. No versículo 11, o texto diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E não a vida no sentido físico somente. Dar o sangue pelas ovelhas e pronto. Mas Jesus, ele fala da vida no sentido pleno. Ele fala do ser dele. Ele fala do ego. Ele fala da sua vida inteira. Ele fala da sua alma. É aquilo que o profeta Isaías, ele disse lá em Isaías 53:12, porquanto derramou a sua alma na morte. Ele está falando da plenitude do seu ser, a sua própria vida. Ele derramou a sua alma na morte. Jesus, ele assim se entregou de corpo e de alma pelas suas ovelhas. É algo muito bonito que está sendo dito aqui. O bom pastor, ele deu a sua vida nessa intensidade pelas ovelhas e nessa qualidade pelas ovelhas. E a palavra pelas que nós encontramos no texto também não é apenas uma troca. Não é a vida do pastor em troca da vida das ovelhas. Não é isso só. Mas a palavra pela aqui está dizendo para nós que o bom pastor deu a vida em favor das ovelhas. Esse é o sentido da palavra que nós encontramos no texto. O bom pastor, ele deu sua vida pelas ovelhas, em favor das ovelhas. E o que significa isso? Jesus, assim, ele está dizendo que ele, como bom pastor, é o sacrifício dado em favor, em benefício das suas amadas ovelhas. Sem o sacrifício de Jesus, as ovelhas, elas não seriam beneficiadas com a salvação, com a vida em abundância. Jesus, ele dá a vida em favor das ovelhas. Agora, quem são essas ovelhas? Jesus, ele disse quem são as ovelhas dele. Ele falou isso nos versículos 2 a 4 que nós lemos. Ele disse também no versículo de número 14, 10, 14, veja por favor: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. As suas ovelhas são aquelas que o conhecem. No versículo de número 16, ele repete essa característica das ovelhas dele. Versículo 16 diz: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus, ele está enfatizando, ele tem as próprias ovelhas dele, e a característica dessas ovelhas é que essas ovelhas o reconhecem, elas o conhecem, elas identificam a voz dele e elas seguem a ele. Assim, quem são essas ovelhas? Essas ovelhas são homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas velhas, pessoas novas, que reconhecem Jesus como seu bom pastor,
que olham para Jesus não como uma personalidade religiosa de um tempo passado, mas olham para Jesus como sendo o Salvador, o Rei, o Guia, o Protetor, o Sustentador, de quê? Não de nossa vida física, mas de nossa vida plena, de corpo e alma, o nosso Salvador. Essas ovelhas olham para Jesus desta forma, e isso vem do seu coração. Essas ovelhas, elas ouvem no sentido de atender a voz de Cristo, que se ouve como? Como nós ouvimos a voz de Jesus? Nós ouvimos a voz de Jesus pela pregação fiel do Evangelho. Quando o Evangelho ele está sendo pregado a nós, quando o Evangelho está sendo ensinado a nós com fidelidade, de modo como é revelado na Escritura, a voz de Jesus ela está sendo falada e sendo ouvida por aqueles que a atendem. O Senhor Jesus, ele claramente diz no versículo 14: eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim nós podemos ver que as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo, quando o ouvem pela pregação fiel do Evangelho, elas não conseguem ficar em seus pecados, na sua incredulidade, seja esse pecado de incredulidade, seja esse pecado a satisfação consigo mesmas. Elas não conseguem ficar nas moitas escondidas, nas moitas de suas desculpas, dos seus interesses deste mundo caído e que está sendo reservado para o fogo. Quando as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, elas vão até ele, deixam tudo e o seguem. Que as ovelhas atendem o chamado de Jesus, elas o conhecem. Agora, que tipo de conhecimento é esse? É um conhecimento não da mente, da cabeça. Não é um conhecimento meramente religioso. Esse tipo de conhecimento Herodes tinha. Ele sabia que o Messias viria. Lembra-se quando os magos chegaram e visitaram e ele consultou os escribas e ele disse: olha, vem cá, vê aí na lei, onde é que está escrito que o Messias ele tem que nascer? Ele tinha um conhecimento histórico, uma apreensão histórica, ele sabia. Também outra pessoa conhece Jesus. Quem é essa outra pessoa? O diabo. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus tanto que estremece. Então não estamos aqui falando de um conhecimento da mente, um conhecimento histórico de Jesus. Os muçulmanos eles acreditam em Jesus, mas acreditam em Jesus como um profeta menor a Maomé. Os mormons acreditam em Jesus, mas é um Jesus diferente da Bíblia. Os testemunhas de Jeová acreditam em Jesus, mas um Jesus que também é diferente da Bíblia, não é Deus. Esse tipo de conhecimento não é o conhecimento que Jesus está falando aqui. O conhecimento que Jesus fala é semelhante ao conhecimento que existe entre Jesus e o seu Pai. No versículo número 15, Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Perdão, 14 está dizendo isso. E elas me conhecem a mim. Agora veja o versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Como é que as ovelhas, qual a qualidade desse conhecimento? Ele diz: assim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então notem que o tipo de conhecimento das ovelhas para com Cristo é semelhante ao tipo de conhecimento que Jesus tem para com o Pai e que o Pai tem para com Cristo. Que tipo de conhecimento é esse?
é um tipo de conhecimento experimental, é uma experiência de relacionamento. E não somente é uma experiência de relacionamento, mas é uma experiência de relacionamento de amor. Porque o pai ama o filho e o filho ama o pai. Eles se conhecem de modo amoroso. Então percebam que o tipo de conhecimento que há entre Jesus e as suas ovelhas, e que leva as ovelhas a deixarem tudo, o seu eu, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos, as suas preferências particulares, o seu amor por sua carreira de sucesso que lhe afasta de Jesus, qualquer outra coisa, o tipo de relacionamento, o tipo de conhecimento que as ovelhas têm de Jesus é um relacionamento em amor, amor profundo. Nesse amor, Jesus conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Amor, amor sacrificial, amor mais profundo do que a morte, tanto de Jesus para conosco, quanto o amor que Ele exige de nós para com Ele. Tanto que não é à toa que Jesus muitas vezes falou e disse: aquele que ama mais o seu marido do que a mim não é digno de mim, sua esposa mais do que a mim não é digno de mim, seus amigos mais a seus amigos pai e mãe do que a mim não é digno de mim, aquele que ama a sua própria vida acima de mim não é digno de mim. Amor sacrificial. Esse tipo de conhecimento é esse conhecimento em amor. Jesus, ele conhece suas ovelhas, e uma coisa muito linda que nós temos aqui no texto é que ele as chama cada uma por seu nome. É tão legal quando a gente vê uma pessoa, uma celebridade na nossa cabeça, né? Um professor, um pregador, ou o dono da empresa grande que a gente fez parte, e passa um bocado de tempo, e aí quando ele se encontra, ou essa pessoa se encontra conosco, um professor antigo, por exemplo, se encontra conosco, olha pra gente e lembra o nome da gente. Diz: ô Adriano, tudo bem? Como é que vai você? Rapaz, a gente, puxa, ele lembrou de mim, né? Fica só os olhos cheios de estrelas. Imagine o Rei dos Reis. Ele conhece as suas ovelhas de modo tão individual e tão pessoal que ele chama cada uma por seu nome. Assim, notem que Jesus, ele não olha de lá do céu, nem da eternidade nem do céu, para a igreja como uma massa. A gente está muito acostumado com essa ideia de coletivismo, né? Tudo é a sociedade, tudo é o coletivo, tudo é o povo, e o indivíduo acabou-se. Na ideia socialista do mundo de hoje é essa. Mas Jesus, ele não tem uma visão socialista de massa da igreja. Jesus, ele está dizendo: eu conheço cada uma por seu próprio nome e chamo a cada uma, e cada uma delas me segue. Mostra que Jesus, ele ama você individualmente, em sua individualidade, você que é ovelha dele. Assim como um pastor, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele olha para o rebanho como um todo, mas ele sabe, aquela ali é chuchu. Ela tem uma marca, porque ele auxiliou no nascimento dela. Ela tem uma marca no parte direito da barriga dela. Aquele ali é treloso. Veja, atrás da orelha dele tem um sinal de certa cor. E ele chama cada uma delas. Ele conhece. Assim como um pastor conhece as suas ovelhas em sua individualidade, Jesus conhece você em sua individualidade. Ele sabe as suas características. Ele sabe as suas necessidades particulares mais íntimas, que nem a pessoa mais íntima sua lhe conhece, mas Jesus, ele conhece você.
Ele sabe as suas manhas, seus dengos. Jesus conhece você. Como uma ovelha conhece o seu pastor, você em amor conhece também a Jesus. E você o conhece somente em amor por causa da graça e do amor dele que te amou primeiro. E você tem como concreto esse amor de Jesus na sua própria morte, pois ele entregou a sua vida por você, ovelha. Agora, nós sabemos quem é o verdadeiro e bom pastor, nós sabemos as marcas dessas ovelhas e que nós que ouvimos Cristo no Evangelho e atendemos e seguimos o Evangelho, estamos mostrando as marcas dessa posição de ovelha que somos ovelhas. Agora a pergunta é: onde estão essas ovelhas? As ovelhas, elas estão no aprisco de Israel e também espalhadas no mundo inteiro. Jesus ele falou isso no versículo número 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ele fala. Quando Jesus ele explica e diz deste aprisco, aí nós vemos a explicação de Jesus de que esse aprisco que ele está falando é o judaísmo, são os judeus. Ele está pregando para Israel, ele está falando aos judeus. Nós sabemos muito bem que Deus, ele primeiramente veio salvar o seu povo segundo a carne, o povo de Jesus segundo a carne. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, ele veio para os que era seu, era o povo da aliança. Obviamente não significava dizer que só a salvação era só para Israel, não. Como a mulher lá samaritana disse: sabemos que a salvação vem dos judeus. Nós entendemos pela Bíblia que Deus ele direciona seu amor a Israel, mas também às demais nações. Começaria por Israel como a igreja, que Israel era a igreja do Antigo Testamento. Então o Senhor Jesus ele está dizendo aqui: eu tenho ovelhas mais do que essa deste aprisco, deste lugar aqui, que o aprisco é onde se coloca as ovelhas. Isso nos faz lembrar das promessas do Senhor a Abraão, por exemplo. O que é que o Senhor falou a Abraão? Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, o Senhor disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Lembre do Salmo 100 que nós cantamos antes da pregação. O Salmo 100, ele nos mostra essa ação do Senhor, chamando todas as terras para celebrarem o seu santo nome. Pois Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós cantamos no Salmo 100. Somos rebanho do seu pastoreio. Então, notem que já no culto do Antigo Testamento, no Salmo número 100, a igreja já estava cantando que dentre as nações o Senhor iria chamar as suas ovelhas para fazer parte do seu grande rebanho. Sim, todos os povos, incluindo assim os gentios, eles fariam parte da aliança de graças do Senhor. Eles provariam a salvação do nosso Deus. Assim, o Senhor Jesus, ele já está dizendo claramente aquilo que já estava sendo falado pelos profetas aos pais. Ele chamará os gentios, as suas ovelhas que não pertencem à casa de Israel, e as congregará na sua pessoa, e assim, no dia final, meus amados irmãos, nós veremos o grande rebanho do Senhor. Imagine você lá com Cristo, à direita de Deus, olhando as ovelhas de todas as cores, olhando as ovelhas com olhinhos puxados, olhando as ovelhas escuras, olhando as ovelhas loiras, olhando as ovelhas pardas,
olhando todas as ovelhas que pertencem a Jesus, ovelhas que viriam de Israel, ovelhas que viriam do Brasil, China, Canadá, Austrália, Arábia Saudita, Estados Unidos da América, ou seja, de todas as nações que estão debaixo da terra. Jesus, ele diz: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus, ele falou esta verdade. E esse rebanho que pode parecer pequeno aos nossos olhos, diante da multidão de cabritos e bodes que nos rodeiam, um dia será um grande rebanho. Jesus diz: eu irei reuni-los. Jesus, ele, aqui nessa parte, ele também falou mais uma vez de sua missão. No versículo número 16, ele diz: a mim convém conduzi-las. Então notem, Jesus, ele não caiu do céu. Ele não estava lá andando no céu e de repente abriu um buraco e caiu no chão. Não, aqui na terra. Jesus, ele veio com um propósito definido até aqui, até nós. Propósito definido. Ele veio para salvar. Ele veio para buscar. Ele veio para reunir e liderar as ovelhas dele. Ele diz: convém a mim conduzi-las, reuni-las e conduzi-las. Ele veio cumprir, em resumo, a promessa de Deus dada através dos profetas. Eu quero que você lembre daquilo que o Senhor ele falou por meio do profeta Ezequiel, lá no capítulo número 34. Se você não pode, se a gente não vai ler agora, mas lê em casa. No capítulo número 34 do livro do profeta Ezequiel, o Senhor ele prometeu a Israel que Ele mesmo, o Eu Sou, Ele viria conduzir suas ovelhas. Ele mesmo iria governar as suas ovelhas. Ele iria, de fato, pegar aquelas que estavam desgarradas. Ele iria curar as que estavam, de fato, doentes e quebradas. Ele iria trabalhar e punir aquelas ovelhas que estavam gordas e fazendo mal para aquelas que estavam magras. E notem que Jesus ele falou: eu sou o bom pastor. No versículo 11, versículo 14, ele falou: eu sou. Isso não é à toa, não é uma soma de pronome e verbo. Eu, pronome, verbos, ser, sou. Não. Nós aprendemos hoje de manhã na pregação. O nome que o Senhor revelou a Israel é Eu Sou. Jesus ele está dizendo aqui que eu sou o bom pastor. É o Eu Sou que é o bom pastor da igreja. É o Eu Sou que veio para conduzir a sua igreja e salvar a sua igreja. É o Eu Sou que está dizendo: a mim me convém conduzi-las. Então, meus amados irmãos, para um judeu que conhecia a Bíblia, ele poderia facilmente fazer essa conexão entre a profecia de Ezequiel 34 e aquilo que Jesus estava falando. Então eles poderiam parar e pensar: olha, está se cumprindo aquilo que o Senhor prometeu a nós pela boca de Ezequiel. O nosso bom pastor está aqui. O bom pastor do Salmo 23. O Eu Sou veio nos pastorear, veio nos salvar. Aquelas ovelhas que estavam maltratadas, desprezadas, abusadas pelos líderes de Israel. Mas acabou todo o tempo de dor, acabou todo o tempo de sofrimento, todo o tempo de abandono, todo o tempo de exploração, todo o tempo, meus irmãos,
quando os mercenários estavam somente comendo da gordura das ovelhas e machucando as demais. Acabou-se. Chegou o Eu Sou para pastorear Israel. Chegou Jesus Cristo, o Salvador, o bom pastor que não falta com as suas ovelhas, o bom pastor que não ganha nada delas, mas dá tudo para elas, da sua vida. O bom pastor que é o guia, o protetor, o sustentador do seu povo na salvação. Esse é o nosso excelente, bom, legítimo pastor Jesus Cristo. O descendente de Davi, segundo a carne, o rei que salvará o seu povo dos pecados deles. O guia prometido que vem de Judá, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não tem como nós não nos alegrarmos quando nós lemos esse capítulo e nos sentimos tão protegidos, tão amados, tão guiados por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nosso coração se enche de alegria. Nós glorificamos a Deus, nós glorificamos a Jesus quando ouvimos essas palavras. E nós podemos ter certeza, meus irmãos, que essa vinda que teve um propósito objetivo, ela não seria em vão. Jesus, ele vem buscar as ovelhas dele, e não é em vão o trabalho dele. Por quê? Jesus, ele disse: elas ouvirão a minha voz. Ele não veio fazer uma aventura, não. Ele veio buscar aqueles a quem pertence a ele, aqueles a quem o Pai deu a ele. E ele diz com uma certeza de convicção mesmo, com convicção, certeza já diz que é convicção, mas eu quero ser bem reforçando, uma certeza de convicção. Ele diz: elas me ouvirão. As ovelhas atenderão o chamado de Jesus e o seguirão. É aquilo que a fé reformada usa um nome e dizer chamado eficaz. Aquilo que nós estamos aprendendo na escola dominical, nos cânones de Dort, quando diz que o Senhor, quando Ele vai aos seus eleitos e os chama, depois de os regenerar e os chama, eles não conseguem resistir, eles vão até Jesus. É o que aconteceu com você. Você ouviu o Evangelho muitas vezes, você até recebia ensino, mas estava nem aí. Mas teve um momento especial quando você disse: não, eu quero ir a Jesus Cristo, eu quero cair aos pés dele, eu me arrependo dos meus pecados, Jesus me salva. O chamado que você não pode resistir, e que só é explicado desta forma: elas me ouvirão. Com essa palavra nós podemos entender que o chamado é eficaz, não vai poder ser resistido pelas ovelhas que pertencem a Cristo, e ninguém e nada poderá impedir a salvação dos eleitos de Deus, poderá impedir que os eleitos de Deus cheguem a Jesus. Ninguém, nem o diabo com todo o inferno, nem o mundo com todas as suas hostes, nem a sua natureza morta vai poder impedir. Chegarão. Elas me ouvirão a minha voz. A obra de Jesus em informar a sua igreja será plenamente realizada. Os decretos, o decreto, não são vários decretos, mas o decreto da eleição garante que aqueles a quem o Pai deu ao Filho chegarão a Ele. O Senhor Jesus então diz: haverá um rebanho e um pastor. Eu não sei como tem pessoas que vivem torcendo a palavra para negar esse conselho de Deus em garantir a nós, garantir que há uma igreja eleita, um rebanho e um pastor. Está na Bíblia, cruamente.
será realizada. Esse rebanho é a igreja de Cristo. Esse rebanho, como eu já falei, são todos que pela graça de Deus são levados a Jesus, são regenerados, recebem a fé, recebem o arrependimento, confiam em Jesus e seguem a Jesus, seja judeu, seja gentil. Seguem a Jesus como único e suficiente Rei e Salvador deles. Esse rebanho é a igreja que está unida em Cristo pela fé e pelo Espírito Santo, na mesma doutrina. E a obra da igreja assim será bem sucedida. Não será frustrada. Disse Jesus, então haverá um rebanho do pastor. Jesus, ele encerrou a parábola afirmando o seguinte. Veja os versículos número 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. Notem, o Evangelho do Bom Pastor é a mensagem do amor de Deus. O amor de Deus pelo Filho, o amor de Jesus, o Filho, pelo Pai, em dar a sua vida para cumprir a vontade do Pai em favor da nossa salvação. O amor do Pai e do Filho pelo seu povo escolhido, ou seja, pelas ovelhas dele. Notem, meus amados irmãos, que nós temos no Evangelho a história de amor que nenhum poeta, que nenhum roteirista teve imaginação para escrever, porque é inconcebível um Deus de amor injusto dar o seu próprio filho para morrer por pecadores que mereciam a sua ira. Quem de nós poderia imaginar uma história dessa? Por isso que o Evangelho é sem igual. Não existe mensagem como a do Evangelho em nenhuma religião. Um Deus que não precisa de criaturas, um Deus que se compadece de miseráveis como nós, um Deus que se compadece de inimigos que mereciam a sua ira eterna, um Deus que diz: eu vou mandar o meu filho morrer por estes que eu escolhi dentre os meus inimigos. Não há história igual. Mas essa história de amor, de graça, está revelada aqui na Bíblia e nos é pregada hoje à noite. Por amor, Jesus ele aceitou o sofrimento proposto a ele para a nossa salvação. Então Jesus ali estava aceitando voluntariamente, desejando e aceitando cumprir a vontade do Pai. Imagine, espontaneamente Jesus estava dando a sua vida. Ele já sabia disso desde a eternidade, porque ele é e sempre foi Deus. E aí ele resolveu sofrer, se humilhar, morrer na maldita cruz, depois de ser rejeitado por seu próprio povo, segundo a carne, sofrer a morte na maldita cruz, ser lá na cruz desamparado por seu Pai, que ele tanto amava. Por isso o Pai o amou, o texto diz, por isso o Pai lhe amou com amor sem igual. E deu ao Filho a suprema glória que ele conquistou por seus próprios méritos, o Cristo. E assim o amor de Deus por Cristo é baseado nos méritos do próprio Cristo. O Evangelho do Bom Pastor é a mensagem da soberania de Cristo sobre os nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos? O pecado, o diabo, o mundo, a morte. Notem que
Jesus ele veio para morrer espontaneamente em favor das ovelhas, e Jesus ele disse: porque eu dou a minha vida. Percebam, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A morte de Jesus não foi porque o mundo inimigo de Deus era mais forte do que ele. Foi isso. Não foi. Não foi porque o diabo o venceu. Não foi porque Jesus ele foi um revolucionário que o seu plano revolucionário foi fraco e não deu certo. A crucificação só aconteceu porque Jesus ele quis que acontecesse. Ele disse: ninguém está tirando a minha vida, eu espontaneamente a dou. Se Jesus ele não quisesse, então ninguém teria o poder de tirar a vida dele. E Jesus, ele deu a sua vida para tomá-la de volta, pois ele é o todo-poderoso Deus que tem a vida em si mesmo. Ele disse: eu a dou para reavê-la. Assim nós vemos a soberania de Jesus, pois ele veio para vencer, e ele venceu o pecado durante a sua vida toda. Ele venceu o diabo lá na cruz, ele venceu a morte na ressurreição. Jesus ele venceu todos os nossos inimigos. Esse foi o mandato que Jesus ele recebeu do Pai. E ninguém conseguiu impedir o que Jesus veio para fazer. Ninguém. O Evangelho do Bom Pastor é a mensagem do plano de Deus para a salvação de suas ovelhas. A morte e ressurreição faziam parte do plano de Deus de reunir em Cristo o seu povo, tirado do meio dos judeus e disperso pelo mundo. Veja João capítulo 11. João capítulo 11, versículo de número 49 a 52, o texto sagrado diz o seguinte: João capítulo 11, versículo 49 a 52. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-o dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Percebam, meus amados irmãos, dentro do plano de Deus, do plano eterno de Deus, a morte de Jesus era parte desse plano para reunir no corpo de Cristo, ou seja, na igreja, aqueles que dentre os judeus creriam no seu nome e dentre os gentios. Sem a morte de Jesus, sem a ressurreição de Jesus, não haveria salvação para nós. Ele não é um exemplo nesse sentido. As pessoas dizem: Jesus é um grande exemplo para nós seguirmos. Se sacrifique pela humanidade, se sacrifique para o seu próximo. Pare com isso. Jesus ele é um exemplo, sim, em um sentido, mas ele não veio para ser exemplo. Ele veio para ser o Salvador. E sem ele nenhum de nós poderíamos ser salvos. Jesus ele venceu por nós, e por isso somos mais que vencedores mediante a fé em Jesus Cristo, e nós podemos ter a certeza do perdão de todos os nossos pecados. Podemos ter a certeza que os pecados mais escuros que nós tivemos em nosso passado, desde o nosso pecado original, da nossa corrupção, até os pecados mais escuros que nós tivemos no passado ou teremos no futuro, Jesus morreu por cada um deles. Podemos confiar nisto, podemos ter certeza que Deus nos declara justos por causa de Jesus. Jesus tomou sobre si a nossa iniquidade, Jesus tomou sobre si a ira que era nossa, a maldição que era nossa, e colocou sobre nós
toda a sua justiça, toda a sua santidade, toda a sua obediência. E nós somos salvos por pura graça, sim, mediante a fé, não por nenhuma obra que nós vamos fazer para chegarmos lá no céu, mas somos salvos e chegaremos no céu, porque Jesus fez tudo e nos garante que nós chegaremos lá por sua graça, pois Ele morreu, Ele soberanamente veio cumprir o plano de Deus e garante-nos a salvação. Garante-nos que nós somos justos diante de Deus, declarados justos, e nós seremos ressuscitados fisicamente para herdarmos toda a terra, para a glória de Deus. Concluindo, meus irmãos, nesses dias que nós vivemos cheios de apostasia, de abandono de fé, de heresias, de perseguições contra a igreja de Jesus Cristo, nós precisamos ouvir o Evangelho do bom pastor. Quem garante que você chegará no céu, a não ser o bom pastor que disse: eu dou a minha vida por você? Quem garante a igreja permanecer viva com todas essas ações do diabo e desse mundo inimigo de Deus, nos perseguindo de diversas formas, desde filosofias sutis até a morte mesmo, como está acontecendo nos países socialistas e nos países islâmicos, e nos países onde estão acontecendo revoluções islâmicas? Quem garante o nosso sucesso? Quem garante é o bom pastor. Nada, ninguém frustrará aquilo que ele já começou a fazer. Nada, ninguém impedirá o plano soberano de salvação que foi planejado pelo Pai e executado pelo Filho na terra e que continua sendo executado pela obra do Espírito Santo de Cristo. Jesus, Ele veio para vencer e Ele não perderá, porque Ele já venceu todos os nossos e seus inimigos. O Evangelho do Bom Pastor revela a graça e traz consolo para você que é a ovelha de Jesus. Que tipo de ovelhas são as ovelhas do bom pastor? São ovelhas que por sua natureza são ovelhas rebeldes, são ovelhas fracas, são ovelhas fujonas. Ou você pensa que você é diferente das ovelhas de qualquer outro pastor? Ou você pensa que você é inteligente o suficiente para se manter no caminho sempre? Não! Esse Evangelho é um consolo para você e para mim, que somos ovelhas, animais burros, animais que precisam sempre de um guia, de alguém para proteger, animais frágeis. Somos frágeis. Precisamos sim. Por isso, foi por esse tipo de ovelha que Jesus, lá na eternidade, Ele veio morrer. Ovelhas que muitas vezes mostram rebeldia, fraqueza e a tentativa de fugir, se ferir. Ou você acha que você não é assim? As ovelhas que se desviaram lá desde o Éden, Ele veio buscar. Se nós somos ovelhas, não é porque nós somos ovelhas muito boas. Se somos ovelhas, é porque Deus nos fez suas ovelhas. Ele nos comprou. E se o seguimos, é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos buscou. O Evangelho é a mensagem da graça de Deus. Foi o bom pastor que veio até nós. Você notou isso? Você não vê nenhuma ovelha subindo até o céu, mas você vê o bom pastor descendo até a terra. A mesma coisa que Deus fez no Éden. Não foi Adão que foi buscar a Deus, foi Deus que foi buscar Adão. Não foram ovelhas que foram buscar Jesus, foi Jesus que veio buscar as ovelhas. Foi Ele que Ele veio até nós para ser o nosso Salvador, nosso guia, protetor e sustentador. Jesus fez isso. E Ele
usa instrumentos para nos buscar onde quer que nós estejamos, especialmente os ministros da palavra que pregam o Evangelho, que nos ensinam, os presbíteros que cuidam de nós, quando igrejas têm presbíteros fiéis, cuidam de nós como ovelhas de Jesus, os diáconos que estão trabalhando para que nós possamos sentir o amor do bom pastor Jesus Cristo. Ele usa meios, ele usa a sua voz que está bem pertinho da gente, a palavra, irmãos que com o Espírito de Cristo nos aconselham e nos chamam para o caminho. Notem, Jesus usa meios para vir nos buscar. Por final, o Evangelho do bom pastor é consolador. Isso é o resumo de tudo, para nós que somos ovelhas dele. Por isso, podemos ficar consolados na vida e na hora da morte, pois o nosso bom pastor, ele nos garante o cuidado necessário para a nossa salvação. Jesus Cristo é quem nos guia, Jesus Cristo é quem nos faz repousar em pastos verdejantes, é Jesus Cristo que nos conduz para junto das águas de descanso, das águas de refrigério. É Jesus, o bom pastor, que nos protege e que está conosco nos vales escuros da sombra da morte. Ele não nos livra do vale da sombra da morte, mas Jesus está conosco nesses vales escuros de nossa vida. Quando você está nesses vales escuros, possa ser que você não veja Jesus, mas você ouvirá a voz dele e você dirá: o meu pastor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Eu sei que ele vai me proteger, eu sei que ele vai me corrigir, eu sei que ele está me conduzindo, eu sei que ele não me abandonará. O meu bom pastor está comigo. E por fim, nós podemos ter a certeza, por causa deste amor do bom pastor, aquele que não negou a sua própria vida por nós, que nós estaremos vendo no grande dia final ele e todos os demais filhos de Deus reunidos num só rebanho. Que consolador isso é para você. Pare de pensar em seus problemas e pense mais neste Evangelho. Que consolador é para você. Pare de pensar nas noites escuras e veja a luz deste Evangelho. Que consolador para você é este Evangelho do bom pastor. Pois ele nos assegura, João capítulo 10, versículo 11, versículo 14, versículo 28. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a promessa de Jesus para você que é a ovelha dele. Por isso, se console. Jesus é o bom pastor que deu sua vida pelas suas ovelhas.